Olá, bem-vindos à nossa 8ª aula no programa Aprender e Estudar em Casa. De novo, Eliseu Cardoso, professor de Física do 12º ano. Não te esqueças de colaborar nas tarefas domésticas depois dos estudos. Para a aula de hoje, vamos continuar a estudar o lançamento oblíquo para cima de projéteis. Mais especificamente, vamos fazer alguns exercícios. Vejamos. Na aula passada, nós vimos 3 conceitos fundamentais. O tempo de subida, em que nós vimos 2 fórmulas. Vimos V0 seno de alfa sobre G, ou então V0y sobre G. Vimos a altura máxima, se y0 for 0, que é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa. V0 é a velocidade de lançamento do projétil, o ângulo alfa é o ângulo de lançamento. E G é a aceleração gravítica. Da mesma forma, podemos escrever que V0, a altura máxima, é V0y ao quadrado sobre 2G. Se y0 for diferente de 0, vamos aqui na expressão acrescentar y0 mais V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2G. E vimos ainda que o alcance horizontal é dado pela seguinte expressão: V0 ao quadrado, seno de 2α sobre G. E eu dei como TPC para pensar um pouco sobre esta frase. Notemos que o alcance é uma função de V0, da gravidade, do ângulo de lançamento. Se, por exemplo, considerarmos V0, velocidade de lançamento, e gravidade como constantes, aceleração gravítica como constantes, então o alcance só dependerá do ângulo de elevação alfa. Vendo para essa expressão, podemos ver se V0, velocidade de lançamento, for constante, a aceleração gravítica também for constante, isto vai depender, portanto, o alcance vai depender apenas do ângulo alfa. E eu dei como TPC para tentarem ver que para ângulo de 15 graus e 75 graus, tínhamos o mesmo alcance. Para ângulo de 30 graus e 60 graus, tínhamos também o mesmo alcance. E o maior alcance para a mesma velocidade, teríamos para um ângulo de 45 graus. De certeza, chegaram a esta conclusão em casa. Agora, vamos juntos perceber isto. Vamos juntos resolver o problema. Temos alcance, velocidade inicial ao quadrado, vezes seno de 2α sobre G, gravidade, aceleração gravítica. Vamos pegar no primeiro caso, em que temos o ângulo alfa 15 graus e alfa 75 graus. Vamos pegar no primeiro exemplo. Mas antes, vamos transformar essa expressão em x alcance, V0 ao quadrado sobre G, vezes seno de 2α. Reparem que isto é uma constante. Então, vamos preocupar apenas com seno de 2α. Então, vamos resolver para ângulo de 15 graus, depois vamos resolver para 75 graus. Então, eu tenho seno de 2α vai ser igual a quê? Para 15 graus, eu tenho seno de 2 vezes 15 graus, que é a mesma coisa que, isto é igual a seno de 30 graus, que dá 1/2, ou 0,5, se quiser. Para 75 graus, eu terei seno de 2 vezes 75 graus, vai ser seno de 150 graus, que dá também 1/2.
Se eu substituir isto na expressão, tanto para o primeiro como para o segundo caso, ficamos com o quê? Ficamos com alcance é V0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, sobre a aceleração gravítica, vezes o meio. Isto dá V0 ao quadrado sobre 2G. Reparem que eu tenho mesmo alcance para os dois ângulos. Se fizerem para 60 e 30, terão a mesma coisa. Vamos fazer e verificar isto. Então temos, se α for 30 graus, o que é que vamos ter? Vamos ter seno de 2α vai ser igual a seno de 2 vezes 30, que vai ser igual a seno de, vou colocar aqui à frente, seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer para α igual a 60 graus, terei seno de 2α vai ser seno de 2 vezes 60, que dá seno de 120 graus, que dá também raiz de 3 sobre 2. Se fizer um valor decimal, teremos 0,87. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter mesmo valor para os dois ângulos. Se eu substituir no alcance, eu terei o quê? Eu terei este valor de seno vezes essa expressão. Então, eu terei raiz de 3 sobre 2 vezes V0 ao quadrado sobre G. Mesmo alcance também para os dois ângulos. E por último, vamos verificar para o ângulo de 45 graus. Para o ângulo de 45 graus, eu tenho α agora 45 graus. Se eu for fazer seno de 2α, eu terei o quê? Eu terei seno de 2 vezes 45, que é igual a seno de 90 graus. Seno de 90 graus dá 1. Então, se eu substituir aqui, eu fico com o quê? Eu fico com o alcance. Alcance vai ser igual a V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 90 dá 1. Então, 1 vezes a expressão dá a própria expressão. Vejam que aqui temos V0 sobre G, aqui temos 1 meio de V0 sobre G, e aqui temos mais ou menos 87% de V0 sobre G. Maior alcance, segundo maior alcance e menor alcance. Mas reparem que 15,75, a soma destes dois ângulos dá 90 graus. 30 mais 60, a soma também dá 90 graus. Então, significa que este ângulo alfa, podíamos chamar o outro ângulo beta, dá 90 graus. A estes dois ângulos nós chamamos de ângulos complementares. Então, para ângulos complementares, nós temos o mesmo alcance se a velocidade inicial for constante. E agora vamos passar ao exercício 1. Vejamos. Um projétil é lançado obliquamente a partir do solo. Atinge a altura máxima de 45 metros e retorna ao solo num ponto à distância de 240 metros do ponto de lançamento. Determine o tempo de subida do projétil, o ângulo de lançamento e a velocidade ao tocar no solo. Vocês têm 30 segundos para pensar no exercício, tirar os dados, pensar nas fórmulas e nós vamos resolver juntos no quadro. Ok? Vamos tirar os dados juntos. Então, temos
como dados que y máximo, altura máxima, é 45 metros. Temos que o alcance é 240 metros. Diz que parte do solo, significa que o y0 é 0 metros. Ok? Se eu considerar aqui o ponto de lançamento, na origem, vamos ter isso. Então, significa que aqui também x0 é 0 metros. Vamos à resolução. A primeira questão é determinar o tempo de subida. Nós sabemos, vimos logo no início, que tempo de subida é V0 seno de alfa sobre G, ou então tempo de subida é V0y sobre G. Vendo para os dados, nós não temos V0 e não temos o ângulo alfa. E não temos também V0y, mas temos a altura máxima. Nós podemos se relembrarem que a altura máxima ela é igual a quê? V0y ao quadrado sobre 2g. Temos o valor de altura máxima? Temos. G é constante. Nós tomamos o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos resolver e tirar o valor de V0y. Se fizermos regra 3 simples, ficamos com V0y ao quadrado, vai ser y máximo, altura máxima, vezes 2g. Aqui teremos V0y é igual a raiz de altura máxima vezes 2g. Substituindo os valores, vamos ter V0y igual a raiz de 45 vezes 2 vezes 10. 45 vezes 2 dá 90, vezes 10 dá 900. Então, teremos V0y raiz de 900, que dá 30 metros por segundo. Vou agora substituir nessa expressão. Nesta fica tempo de subida, vai ser V0y, que é igual a 30 metros por segundo, 30 metros por segundo sobre 10, que é o valor de g, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, teremos tempo de subida igual a 3 segundos. Depois, o que é que pede? Pede para determinar o ângulo de lançamento. Reparem que nós vamos agora determinar o valor de alfa. Então, 1.2, vamos determinar o valor do ângulo alfa. Não sei se recordam, na aula passada, nós vimos que V0x é V0 cosseno de alfa e vimos que V0y é V0 seno de alfa. Nós sabemos, pelas razões trigonométricas, que tangente de alfa é seno sobre cosseno, do mesmo ângulo. Reparem que a partir daqui eu posso determinar o seno e o cosseno. Eu sei que cosseno de alfa vai ser V0x sobre V0 e eu sei que seno de alfa vai ser o V0y sobre V0. Se eu substituir aqui, eu fico com tangente de alfa é seno V0y sobre V0 e cosseno V0x sobre V0. Se eu fizer produto dos meios, produto dos extremos sobre produto dos meios, fico com V0 no numerador e V0 no denominador. Posso cortar. Então, fico diretamente com tangente de alfa é V0y sobre V0x. Mas eu tenho o valor de V0y. Está aqui, 30. Eu preciso do valor de V0x.
Nós vimos também na aula passada que o tempo de voo, que é se y0 for 0, o tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, eu posso escrever que tempo de voo, o tempo que o projétil permanece no ar, é 2 vezes o tempo de subida. Nós já determinamos o tempo de subida, que é 3. Então, vou substituir aqui, fico com tempo de voo é 2 vezes 3. Então, isto dá tempo de voo igual a 6. Agora, também nós verificamos na aula passada que x, nas equações paramétricas, que x é igual a x0 mais v0x vezes o tempo, que é o tempo que demora da origem até chegar ao chão de novo, que é o tempo de voo. Já temos o valor aqui. Este é 0. Então, ficamos com o quê? Ficamos com x igual a v0x vezes o t. Então, o v0x dá o alcance, que é x, sobre o tempo. Então, teremos v0x é 240 metros, que é o valor de x, sobre 6. Isto dá, portanto, 40 metros por segundo. Substituindo aqui, eu fico com tangente de alfa, é v0y 30 sobre 40, que é v0y e v0x. Eu tenho a alfa é igual a arco tangente deste valor, 30 sobre 40 dá 0,75. Ok? Isto vamos na máquina, não aparece isto escrito muitas vezes na máquina, mas podemos ver que se eu colocar shift tangente na máquina, aparece assim escrito na máquina, tangente de menos 1. Eu coloco o valor, este valor, dá 36,86, mais ou menos, 87. Então, eu posso dizer que o alfa é aproximadamente 36,87 graus. Então, assim, resolvemos a segunda questão, que era para calcular o ângulo de lançamento. Agora, 1.3 pede a velocidade ao chegar, pede velocidade. Então, queremos determinar, eu vou escrever assim, ou então, módulo ou norma de velocidade. Isto queremos saber quando o objeto chega ao solo. Reparem que nós já temos o valor de tempo, que é o tempo de voo, que é 6 segundos. Vamos pegar na equação paramétrica. Nas equações paramétricas, nós temos x igual a x0 mais v0xt, temos y igual a y0 mais v0yt menos o meio de gt ao quadrado. Lembram que a velocidade, não sei se lembram que a velocidade é derivada aqui, da expressão do vetor posição. Mas eu vou derivar em partes. Velocidade v, componente x, é derivada de x. Então, teremos que vx vai ser derivada, e disto é constante, constante ligada ao tempo da própria constante. Então, ficamos com v0x. Se eu pegar na parte y, fica v0y é derivada de y. Vamos ter, aqui é derivada uma constante, também dá 0. Constante ligado ao t, vamos ter a própria constante. Ficamos com v0y, que dá v0y. E aqui, se eu derivar, já tínhamos feito na aula passada, dá gt. Então, com isso, eu posso escrever a expressão de velocidade. Vou dar mais um passo aqui. Eu posso escrever que v0x, o valor de v0x, vocês lembram, é 40 metros por segundo. Vou substituir aqui também. Vou ter Vy, componente y, é V0y, que é 30, menos G, 10,
vezes o tempo de voo. Então, fico com V0y aqui fica 30 menos 60, que dá Vy menos 30 metros por segundo. Daí, velocidade vai ser componente x, fica 40 E de x ou de x, como quiser, mais componente y, fica menos 30 E de y. Teremos, então, vetor velocidade vai ser 40 E de x menos 30 E de y. Nós queremos norma ou módulo. Então, vai ser igual a raiz de 40 ao quadrado mais menos 30 ao quadrado. Aqui teremos 40 ao quadrado dá 1600. Mais, isto dá 900. Teremos, então, que o módulo ou norma do vetor velocidade vai ser a raiz de 2500, que é igual a 50 metros por segundo. E assim resolvemos a questão da velocidade. Certo? Acompanharam? Certeza? Ok. E hoje vou deixar-vos 2 exercícios para trabalho de casa. O primeiro é este. A figura representa o perfil de um terreno e um ponto O, onde está instalado um canhão que atira balas com velocidade de 100 metros por segundo. Calcule o maior comprimento BC que está livre do bombardeiro. Dados: comprimento OA, 960 metros, e o comprimento AB, 350 metros. Dicas para resolução. Começa sempre a partir da distância OA, que conhece, que é a distância, que é o alongamento. Se encontrar este primeiro ângulo, pode, a partir deste primeiro ângulo, encontrar outro ângulo complementar e resolver a questão. Se tiver alguma dificuldade, contactem os vossos professores de física em casa. E o segundo exercício, temos um projétil é lançado de um ponto 2,0, 3,0 metros com velocidade inicial. Valor de x inicial, valor de y inicial. Com a velocidade inicial, 3 é de x mais 4 é de y metros por segundo. Vocês vão calcular o ângulo de lançamento, vão determinar o vetor posição no instante 0,2 segundos, vão determinar a altura máxima atingida e vão calcular a aceleração no instante 0,5 segundos. Da mesma forma, se tiver alguma dificuldade, contactem o vosso professor de física. Basicamente, nós concluímos o estudo do lançamento oblíquo para cima e vimos um exercício de aplicação. E assim chegamos ao final de mais uma aula de Física do 12º ano. Vemo-nos no próximo programa Aprender e Estudar em Casa.